Olá, manas! Aqui é a pastora Giovana Santos. É um prazer estar aqui com vocês. E uma novidade que se torna realidade hoje, né? Que é o Manas, Filhas do Mesmo Pai podcast. Então, quero te convidar para esse tempo precioso, porque aqui, agora, nesse lugar, será um lugar de cura, de libertação, um lugar de transformação, onde mulheres, né, que querem romper com as cadeias espirituais, que querem passar por um processo de cura emocional e também, literalmente, né, de estarem livres das amarras espirituais. Nós teremos agora, a partir de hoje, aqui nesse lugar que o Senhor nos preparou, um tempo precioso. Aqui nós vamos falar de fé, aqui nós vamos falar de libertação, de cura, de transformação, de ativação de propósito, para aquelas mulheres que querem romper com todas essas cadeias. Por quê, manas? Porque, na verdade, quando uma mulher entende quem ela é em Cristo, ela não vive mais os mesmos padrões. Nós precisamos acessar a nossa identidade celestial. E eu estou muito feliz, manas, de estar compartilhando com vocês mais este momento. E nesse dia especial quero anunciar, não é, que nós estamos iniciando uma série agora chamada Manas, Filhas do Mesmo Pai, aqui no podcast, mas também uma série de libertação. Nós vamos tirar dúvidas, nós vamos ter convidadas aqui, será precioso. Então, fica comigo, amarra aí os seus cintos e vamos para essa jornada de cura, essa jornada de autoconhecimento, mas, sobretudo, uma jornada de filhas, não é? Que se encontraram com seu pai. Porque, na verdade, somos todas nós, manas, filhas do mesmo pai. Querida, hoje nós iniciamos essa série, não é? Falando exatamente aquilo que muitas vezes vocês me perguntam. Mas o que é libertação, pastora? O que é uma libertação? Libertação é para as pessoas que não conhecem a Deus? A libertação, para quem seria? Para aquelas pessoas que estão em um processo de possessão demoníaca? Então, com certeza, muitas dúvidas vão ser tiradas aqui. E eu quero já iniciar, não é, a minha fala dizendo que a libertação é para as filhas de Deus. É para mim, é para você, manas. Todas as pessoas que não conhecem a Cristo, que não tiveram a oportunidade de conhecer ao Senhor, de entregarem as suas vidas ao Senhor, essas pessoas, elas precisam de quê? De conversão. Então, depois da conversão, elas podem passar pelo processo de libertação. Eu sempre digo, manas, que a libertação é para as filhas de Deus. Então, se você está aqui, te convido a continuar, a permanecer aqui nesse processo lindo, né? Nessa jornada linda que nós iniciamos hoje, mas também aproveitar agora esse momento inicial, né? Para quê? Para fazer isso aqui crescer, manas. Eu preciso de ti, né? Porque se você está aqui, você é uma das manas, né? Então eu quero fazer esse convite. Começa a seguir o canal, compartilha com as amigas, com as manas, compartilha lá no grupo da família, curte aqui também essa transmissão, deixa um comentário para mim e nós vamos continuar, não é? Agora conseguindo alcançar muito, muito mais mulheres, não é? Para que elas saibam a identidade celestial e, quem sabe, estarem aqui conosco, como manas, filhas do mesmo pai. Manas, hoje vamos falar um desmistificação. Muitas pessoas não sabem o que é libertação. Então, nós vamos iniciar, né, por esse detalhe bem importante. Às vezes as pessoas têm a impressão de que libertação é aquele acontecimento que se dá quando uma pessoa é possessa por um espírito imundo. Quem sabe você já viu isso acontecer na igreja ou em algum lugar, não é? Uma pessoa ficar endemoniada, que é a possessão demoníaca. Isso uma parte da libertação, não é toda a libertação. Na verdade, quando uma pessoa ela fica possessa, é o quê? O espírito dela é ocupado, não é? Por um espírito imundo. E no momento que acontece isso, essa pessoa entra em transe, ela entra em estado de possessão. Em o nome de Jesus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, impõe as mãos sobre a cabeça dessa pessoa e repreende esse demônio, não é mesmo? E em o nome de Jesus, ela é liberta, aquele demônio sai. Mas isso, de fato, não é a libertação. Isso é expulsão de demônios. Então, muitas pessoas, quando nós falamos sobre libertação, elas ficam, às vezes, um pouco melindradas, não é mesmo? Por quê? Porque elas acham assim, eu não estou endemoniada, por que eu tenho que me libertar? Eu já sou pastor, eu já sou obreiro, eu já sou um levita, eu canto na igreja, eu faço tal coisa, eu sou crente há tanto tempo, por que me libertar? Eu não preciso. Quantas pessoas imaginam ou pensam dessa forma erroneamente? Na verdade, manas, a expulsão de demônios é esse fato simples, mas muito peculiar, aonde alguém usado por Deus vai lá e liberta aquela alma que estava em cativeiro de um demônio possesso na sua vida. Mas a libertação que eu quero falar com vocês não é esse tipo de expulsão de demônios. Na verdade, a libertação é uma transição em que nós deixamos, na verdade, tudo aquilo que nos sobrecarrega,
do mundo, do tempo que não estávamos com Cristo, ou até mesmo as heranças espirituais. E nos libertamos agora e acessamos a nossa herança celestial. Libertação, então, é para quem já passou pelo estágio da salvação e agora, sendo salvo, se tornou filho de Deus, e pelo fato de ser filho de Deus, agora ela pode estar totalmente liberta, porque você tem a Escritura. Nós temos a Escritura, essa aqui, né, manas? Olha aqui, que coisa linda. Ela fala tudo a nosso respeito. Ela fala tudo o que o Senhor tem para nós. E uma das coisas que às vezes parece que não combina com a nossa jornada é o texto que diz que o Senhor tem coisas boas a nosso respeito. Que Ele tem para nós uma vida boa, agradável, abundante. Quantas vezes, eu não sei você, mas eu quantas vezes olhei para a minha realidade, para a realidade da minha vida. Em alguns aspectos eu não vi uma vida boa, uma vida agradável, uma vida abundante. Bem verdade é que muitas vezes nós nem chegamos a viver uma vida abundante. Mas se a palavra de Deus é a palavra de Deus, como de fato é, e a minha vida, sendo uma mulher de Deus, não condiz com o que está escrito na palavra, tem alguma coisa errado. E aí, exatamente nesse momento, que nós entendemos que existe uma herança que nós precisamos nos libertar. A Escritura fala, queridos, que Deus é um Deus zeloso e que Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que Ele ama. Aí também tem uma dúvida muito gigante que fica na cabeça das pessoas. Se eu já me converti, se eu já fui salvo, se Deus já perdoou os meus pecados, por que que Deus vai cobrar na minha vida os pecados do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus bisavós? Se Deus já lançou os meus pecados no mar do esquecimento, por que que Deus vai se vingar agora na minha vida? Esse também é um ensino e um pensamento muito errado, que nos afasta de viver uma vida abundante. Você percebe, mana, que o que nos afasta, às vezes, de acessarmos a nossa identidade é, na verdade, a falta do conhecimento, o não entendimento claro das Escrituras? Você percebe que o Senhor tem tudo para nós e que tudo que nós precisamos já foi conquistado na cruz? E de que aquilo que o Senhor tem para fazer já está pronto através de Cristo na cruz? Efésios 1:4 fala exatamente isso. O que diz lá? Diz que o Senhor, na cruz, já conquistou e que está agora disponível para mim e para ti que crê, disponível para o Filho de Deus, para a Filha de Deus, o quê? Todas as minhas bênçãos espirituais em um lugar específico chamado regiões celestiais. Se já está garantido nas regiões celestiais, o que me impede, sendo filha de Deus, de acessar essa caminhada? Eu quero compartilhar com vocês que ela será poderosa, o acesso da nossa identidade. Por muitos anos, manas, eu vivi totalmente fora do propósito de Deus, totalmente muito longe daquilo que Deus escreveu no meu livro para mim. E por isso agora eu posso compartilhar com você que existe um lugar onde nós podemos acessar a nossa identidade. E a minha identidade e a sua também não é de escrava, não é de prisioneira. Quando nós nos salvamos em Cristo, quando Cristo salvou as nossas almas, Ele nos deu o acesso de quê? De sermos libertas. Então, a salvação, ela é a porta, amém? A salvação, ela é a porta de chegada, ela não é o fim da linha, ela não é a totalidade. A salvação é como se fosse uma porta que nós entramos, atravessamos e agora nós temos um caminho para trilhar. E este caminho para trilhar, nós temos muitas coisas para viver, para descobrir, para acessar. E essa jornada é maravilhosa. Eu também estou nessa jornada. Você também está nessa jornada. Então, a própria Escritura diz que as mais velhas ensinem as mais novas. Mais velhas em idade, mais velhas em conhecimento, mais velhas em sabedoria. Ensinem as mais novas. E uma coisa eu quero te dizer, mana. Eu já estive nesse lugar de cativeiro. Eu já vivi aprisionada. Mesmo sendo uma princesa, uma filha de Deus, uma filha do rei, eu estava vivendo e sobrevivendo como uma prisioneira. Mesmo que você seja uma filha de Deus, mesmo que você seja uma rainha ou uma princesa, se você é solteira, se você não tem o acesso da sua identidade, mesmo sendo rainha, mesmo sendo princesa, você vai estar vivendo no calabouço.
A libertação, ela é esse lugar estratégico que abre essa porta que já está aberta. Essa é a notícia maravilhosa. Cristo na cruz já abriu os cativeiros. Eu e vocês precisamos acessar a nossa identidade e tomar a autoridade no nome do Senhor para romper com essas cadeias. E é esse lugar que nós chamamos de libertação, é o romper com as cadeias. Por isso, nós estamos hoje aqui nesse primeiro dia, né, dessa temporada, falando para você que existe um caminho. E todas as manas que quiserem romper com esses ciclos, não é, de aprisionamento, você é muito bem-vinda aqui. Não só você, traga as suas amigas, traga as suas manas, aquelas mulheres que você conhece que precisam ouvir essa palavra libertadora. É para mim, é para nós, queridas. Porque entre as filhas de Deus não deve haver competitividade. Nós não precisamos competir umas com as outras ou esconder o conhecimento umas das outras. Não, pelo contrário. A Escritura diz que quando Deus, ele acende uma lâmpada, uma lamparina, ele coloca na mesa, não deixa ela debaixo da mesa, ele coloca ela em cima da mesa para que ela ilumine toda a casa. Então, se você está me ouvindo até aqui agora, tenha uma certeza no teu espírito, você é uma filha de Deus. Você é uma mana, filha do mesmo Pai que eu. E por isso nós podemos sim andar lado a lado. Por isso sim, aquilo que o Senhor tem para mim não é só para mim, é para você também. Se o Senhor me tirou dessa condição, dessas cadeias que de tão perto me aprisionavam, será que é só por mim? Será que eu tenho algo diferente? Não, querida. É para nós, é liberado para todas as filhas. Se você não entende sobre a sua identidade ou não reconhece ainda esse poder sobrenatural de ativação da sua identidade, quem sabe você, nenhuma das que precisam passar a entender que precisa ser liberta. E já tira, não é, esse conceito antigo de que essa libertação é endemoniamento, ela não é endemoniamento. Muitas vezes, manas, é na verdade heranças espirituais. Heranças espirituais. Você já ouviu falar sobre heranças espirituais? Ou, como eu mesma gosto de anunciar, maldição hereditária? Esse termo maldição hereditária parece que é um termo mais agressivo, não é mesmo? Parece que é um termo que nos dá um alerta. E eu sempre uso maldição hereditária justamente por conta desse alerta que nos dá, não é? Mas é a mesma coisa que heranças espirituais. Eu vou explicar rapidamente, manas. É um assunto lindíssimo, vasto, precioso e profundo. E quem sabe eu não consiga, não é, deixar tudo aqui para você, mas eu quero te dizer que você vai sair daqui entendendo o que é heranças espirituais e qual é o efeito delas sobre as nossas vidas. E o melhor, como nós podemos nos libertar, vencer isto e ainda tremendamente fazer com que a nossa descendência não herde as mesmas heranças que nós estamos sofrendo. Isso não é maravilhoso? É tremendo. Começando que heranças espirituais, ela é muito semelhante às heranças aqui da terra. Uma pessoa que tem um patrimônio e ela vem a enriquecer e a ter bens imóveis ou simplesmente um pequeno bem. Quando essa pessoa ela morre, ela deixa para os seus descendentes uma herança. Bem certo como é no mundo natural, como é na nossa lei, inclusive, assim também é no mundo espiritual. Nós estamos aqui, eu represento aqui, a minha linhagem. E ela tem traços específicos da minha linhagem, dos meus antepassados, da minha raiz. Bem como você, mana, você possui traços específicos da sua linhagem, da sua raiz. Então, aquele conceito que nós temos de que se Jesus perdoa os nossos pecados, nada mais de ruim vai acontecer conosco, isto não é verdade. A verdade é que quando nós viemos para Jesus e nós nos arrependemos, Ele nos perdoa. E sim, ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento. E se nós não voltarmos a pecar aquele pecado, nunca mais o Senhor se lembrará dele. Mas não é sobre isso que eu estou falando aqui. As maldições hereditárias, elas não têm a ver com o pecado, o meu, o seu pecado. As heranças, maldições hereditárias, elas têm a ver com as heranças das iniquidades que nós recebemos, que nós herdamos através do nosso sangue dos nossos antepassados. E isso é muito mais sério do que o pecado que nós praticamos ontem. Isso é muito mais grave. Por quê? Porque assim como eu sou herdeira, também agora, eu já casada, mãe de 2 filhos,
vó de um netinho, eu já tenho descendência sobre a terra. E tendo descendência sobre a terra, manas, nós também agora já passamos, já transferimos a nossa herança. Diferente do que acontece no mundo natural, aonde as heranças, não é, dos bens são transferidas para os herdeiros. Quando o progenitor morre, no mundo espiritual é quando nasce. Quando uma criança nasce, nós transferimos as heranças espirituais automaticamente, através do nosso sangue. Então tem tudo a ver com o nosso sangue. Não é merecimento. Mana, preste muita atenção. Não é merecimento. Quem sabe essa guerra que você está enfrentando, quem sabe esta enfermidade que está insistindo na sua vida, na sua linhagem, nas pessoas que fazem parte do seu sangue. Quem sabe gerações inteiras estão sendo devastadas ou de repente tocadas por certas circunstâncias de vícios, de promiscuidade, de legalidades, de pecados. E isso você acha, meu Deus, as coisas não dão certo para mim porque Deus não me ama, ou porque Deus não pode, isso, aquilo. Não, não, queridas, não é por merecimento. Quem sabe você pensa assim, ah, eu mereço isso. Não, maldição não tem nada a ver com merecimento. As heranças espirituais, elas são transferidas através do processo da filiação. Gravou aí? Grava aí, anota. Já deixa uma dica, mana. Você vem com lápis, vem com caneta, vem com anotações. Por quê? Porque eu tenho certeza que o Senhor vai nos liberar sempre palavras poderosas. Anota aí, não é por merecimento, é por filiação. Você, quem sabe, não mereça estar vivendo exatamente esta guerra que você está vivendo. Quem sabe você tem um pensamento errôneo de que você merece ou porque Deus escolheu você para sofrer. Não, Deus não escolheu ninguém para sofrer. Assim como Deus não escolheu o tom da minha pele, Deus também não escolheu, manas, a curvatura do meu cabelo. Por quê? Porque, na verdade, esses pormenores já está embutido na nossa genese, no nosso DNA, no nosso sangue. Está relacionado a quem a minha mãe escolheu para casar. Está relacionado às escolhas do matrimônio. E aquelas duas pessoas, não é, que se apaixonaram, se casaram e que geraram filhos, é esta escolha, o sangue, é ali, na geração, na fecundação, aonde duas heranças, um homem e uma mulher, entram em intimidade. E com a bênção de Deus gera uma criança. Nesse momento, duas heranças, heranças de duas linhagens diferentes, se unem e tornam-se agora uma só herança. E o resultado, eu sou o resultado disso. Você é o resultado da sua mãe e do seu pai. Mas não também só deles. Eu iniciei falando que nós somos descendentes de pai, mãe, avós, bisavós e tataravós. A Escritura manda pesquisar, olhar, analisar as 4 gerações. Mas deixe-me dizer, queridas, não é merecimento. Você precisa saber hoje, se você ficar sabendo isso hoje, ficar gravado no seu coração, no seu entendimento, esta verdade, que as dores, as guerras que nós enfrentamos, não são por merecimento, elas são por filiação. As únicas coisas que acontecem por merecimento é na atmosfera aqui da Terra. Quando nós tomamos uma decisão, toda nossa decisão vai ter uma reação. Esta reação é por merecimento, porque merecimento conforme a ação, mas não tem nada a ver com libertação. E isso tem a ver com consequências da vida. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre uma pessoa ter uma enfermidade, ocasionar uma criança com câncer, por exemplo. Uma criança que tem um diagnóstico de câncer, mano, em qualquer parte do seu corpo. Será que essa criança merece esse câncer? Será que Deus escolheu justamente esta criança inocente para sofrer uma enfermidade dessas? Será? Não, queridas, não, não. Essa criança, ela está enferma com essa doença justamente porque ela nasceu de uma linhagem e esta linhagem carrega uma herança de enfermidade. Então, esta enfermidade agora, ela é só o sintoma de uma herança espiritual. E esta herança espiritual está lá simplesmente para alertar. O intuito dela não é nos castigar. O intuito da maldição hereditária, manas, não é nos castigar. Deus não está nos castigando com a maldição. Pelo contrário. Se você entender que a maldição, ou os sintomas da maldição hereditária, ou os sintomas da herança espiritual, não é castigo, mas é provisão de Deus, você vai entender que se não houvesse os sintomas da maldição, nós não teríamos como removê-la.
Porque se ela fosse assintomática, nós só seríamos executadas. Deus permitiu a maldição ter sintomas para que nós viéssemos a entender que através daqueles sintomas nós podemos localizar a causa. Localizando a causa, nós conseguimos remover através de Jesus Cristo. E aí esta pessoa, ela está liberta. Querida, só para você entender, eu acabei de relatar para você o processo inicial, o meio e o fim de uma libertação de herança, de maldição hereditária. Tem os seus desdobramentos, claro, e muitas delas levam dias, mas esse é o cerne. Sintomas, causa, identificação, mapeamento e libertação. Ela começa no início, quando nós começamos a sentir as dores. Eu usei um exemplo, né, nessa minha fala, falando dessa criança, não é? Que tem um câncer. Quantas crianças têm cânceres ou doenças incuráveis? Uma criança não poderia, não é, ter um câncer. Quem sabe alguém, eu sou mãe, manas. Quem sabe eu estou falando aqui com mães, com avós, com bisavós, não é? Então, assim, a gente olha para uma criança, a gente pensa assim, meu Deus, por quê? Por que Deus permitiu? Quantas pessoas já me falaram isso, manas, em atendimento? Pastora, por que Deus permitiu essa doença nessa criança? Por que Deus mandou isso? Por que Deus fez aquilo? Eles revertem para Deus toda a culpa de tudo que existe de mal no mundo. Mas, na verdade, mana, a responsabilidade do que acontece no mundo, na terra, não é de Deus, é nossa. Porque esse nosso Deus nos entregou a terra. Se existem doenças, é porque a iniquidade correspondente a essa doença, ela ainda não foi resolvida. E essa enfermidade ainda continua visitando esta família, visitando este sangue, visitando esta linhagem, porque Deus está bradando dos céus: ei, tem algo errado nessa família, nesse sangue, que precisa ser regularizado. Quem é o herdeiro que vai fazer alguma coisa? Então, mana, se você, assim como eu, identifica alguma área da sua vida que você pode perceber que é uma herança espiritual, que isso não é normal, você saiba que é Deus falando com esta família, é Deus falando com a nossa família, com a nossa linhagem, para que se levante um remidor, para que se levante um herdeiro, alguém que carrega o sangue dessa família, que vai declarar na terra e vai resolver esta injustiça que ainda está sendo cobrada. A maldição hereditária é o desvendar de uma injustiça que ainda está sendo cobrada. E se o herdeiro ainda vive, é porque a injustiça ainda está sendo cobrada. Então não é julgamento de Deus, não é condenação de Deus, não é castigo de Deus, pelo contrário, é o favor de Deus sobre as nossas vidas, identificando que existe algo errado. E para resolver, precisamos ir na raiz. Assim como uma árvore tem a sua raiz, nós também temos. Nós não estamos plantados na terra, mas nós temos nossos pais, nossas mães, bisavós, avós, eles são a nossa raiz. Mas, infelizmente, a cultura que vivemos, nós não reconhecemos os mais velhos como sendo nossa raiz. Se eu perguntar para você, mana, você sabe o nome dos seus avós? Você sabe o nome dos seus bisavós? Você sabe o nome dos seus tartaravós? Provavelmente você não saiba todos. Provavelmente você sabe o nome dos seus pais, dos seus avós. Dos seus bisavós, geralmente a maioria já não sabe. Por quê? Porque nós não valorizamos as nossas raízes. Nós não olhamos com um olhar de atenção, de honra para as nossas raízes. As nossas raízes mais antigas, bisavós, tartaravós, nem são conhecidos nossos. E nós estamos aqui na terra, caminhando e carregando dentro das nossas veias o sangue deles. E se houver alguma injustiça que foi cometida lá no passado, eu quero dizer que você não deve ficar com dúvidas. Se você quiser colocar um exemplo, pode deixar lá, com certeza eu e a minha equipe, a gente vai dar uma atenção e eu vou te responder, tá bom? Quem sabe até trazer a tua pergunta aqui para a próxima aula. Então fique bem tranquila, tá bom, querida? Mana amada, deixe-me dizer para vocês. Nós temos muitas situações que elas são consideradas como normais e elas não têm nada de normalidade. São coisas e questões espirituais. Para você entender, são 14 áreas da nossa vida que correspondem a heranças espirituais. Quem sabe como esse nome, maldição espiritual, heranças espirituais, as pessoas têm a falsa impressão de que é tudo invisível, não é mesmo? Que essa herança espiritual é como se fosse uma herança que não se enxerga, porque é espiritual, é invisível. Na verdade não, manas. Na verdade, a herança espiritual, ela se manifesta no mundo material.
Por quê? Porque nós somos tricotômicos. O nosso corpo, o nosso ser é um ser tricotômico. O nosso Deus é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, não é mesmo? Pois bem, nós somos filhos de Deus e nós temos o quê? Uma alma, um espírito e um corpo. Tricotomia humana. Nós somos tripartidos, unidos, mas tripartidos. O nosso ser é um único ser, tripartido entre ele, sendo três ao mesmo tempo: corpo, alma e espírito. E eu quero aprofundar um pouquinho nisso, dizendo para vocês que essas três partes, elas vivem unidas, unânimes, por isso que estamos vivas. No momento que ela se descompartimentar, nós vamos ser levados, porque aí vem a morte. Então, estamos vivendo sempre juntos, corpo, alma e espírito. O espírito, Anas, ele habita em um órgão. A alma habita em um órgão. O nosso espírito habita no nosso coração. Literalmente, no músculo, nesse órgão tão vital, tão importante. O espírito mora dentro do nosso coração. O espírito é a comunicação que nós temos com o mundo espiritual. É através da onde nós nos comunicamos com Deus, aonde Deus nos fala, aonde os céus correspondem conosco, é através do nosso espírito, e ele habita no nosso coração. A alma, que é outro ser totalmente espiritual e eterno, assim como o espírito, ele habita no nosso cérebro. E é essa alma, nesse lugar, que faz todo o contato, toda a ligação com o mundo natural e com as faculdades desse mundo. A nossa alma, ela é responsável das nossas emoções, aonde sentimos a dor, aonde sentimos alegria, prazer, entendimento, conhecimento. Tudo isso reside dentro da alma. Tudo isso reside dentro do nosso cérebro. Se sair a alma, se a alma, ela desacoplar do nosso cérebro, nós teremos morte. Se o espírito desacoplar do nosso coração, nós teremos morte. E a outra parte é o nosso corpo, que é o nosso carro. Eu sempre digo isso, né? A nossa casa, o nosso veículo de viver aqui na Terra, nesse plano. Este corpo, ele é finito, ele morre, não é? Ele é natural e físico. Ele só está aqui, vivo, e aí vivo, em pé. Por quê? Porque a alma e espírito estão dentro deles. Manas, então tudo que acontece com o nosso corpo é reflexo do mundo espiritual. Entenda, as doenças que o nosso corpo às vezes adquire, que não são doenças adquiridas por má prática, sabe, por descuido humano. São doenças que aparecem no nosso organismo. Essas doenças, elas têm um cunho da alma ou um cunho do espírito. Podem ser doenças espirituais, através de feitiçarias, que pode se manifestar uma doença espiritual, ou também, na maioria das vezes, uma doença por característica de herança espiritual, que advém de herdar da nossa família, da nossa linhagem. Exemplo, para mim, não vou falar 100%, falo 100% para mim, não é? Para mim, são 100% das doenças, elas são espirituais. Mas vou falar 95% para dar uma margem aí, né, de 5% para quem não acredita assim, tá tudo bem. Mas para mim, 100%, todas as doenças, ou a maioria das doenças, elas são de cunho espiritual. E na maioria das vezes, elas são um alerta de Deus para dizer: ei, tem uma maldição que precisa ser removida. E eu vou dar exemplos, não é? Eu mesma posso ser o exemplo. Manas, se você já leu meu livro, se você já ouviu o meu testemunho, você sabe que eu sou um milagre. O Senhor me ressuscitou. Você sabe que eu tive uma doença que se manifestou com 11 anos de idade, a mesma doença que uma prima minha faleceu, a mesma doença que muitas mulheres, não é, das gerações passadas tiveram. Então, em cada geração da minha linhagem, uma mulher, ela nascia com esta doença específica no coração e ela não sobrevivia mais de 20 anos. Não é? A minha prima, ela faleceu com 18 anos. Mas também, além disso, um histórico gigante de mulheres com problemas cardíacos. Tá? Mas com essa doença específica, era uma mais ou menos em cada geração. Podia pular uma geração, mas na próxima geração, alguma mulher, nascia com essa enfermidade. E pasmem, somente mulheres. Então, há muitos detalhes que, no mapeamento, a gente consegue perceber que nós estamos diante, sim, de uma infiltração demoníaca ou, sim, diante de uma manifestação de uma herança espiritual. No meu caso, uma maldição espiritual, uma herança. E eu, com 11 anos, fiquei doente e, com 12 anos, já estava diagnosticada e já estava ali também, não é? Os médicos já não tinham mais nada o que fazer, estava desenganada e o Senhor operou um milagre. E o fato de eu estar aqui ensinando isto para você é, na verdade, cumprimento de palavra de Deus, porque eu disse para o Senhor que se houvesse essa cura poderosa, que se o Senhor me deixasse viver, não é em pensamento, porque eu já não estava falando mais,
Eu ia anunciar que ele era bom e poderoso, mas o Senhor tinha planos maiores. O Senhor tinha planos de fazer eu entender o porquê que eu estava morrendo. Aí, depois que ele me curou, eu tive várias dúvidas. E uma delas era: por que que Deus estava me matando com 12 anos? Você lembra que eu usei o exemplo de uma criança com câncer que estava morrendo pequena? Pois bem, isto tem muito a ver com a resposta que eu vou te dar agora. Eu entendi, manas, que eu não estava morrendo porque Deus queria. Mas não é assim, a maioria das pessoas, elas culpam a Deus por tudo de mal que acontece com elas. Um pai, uma mãe que tem um filho que está doente, está desenganado, é muito comum essa pessoa pensar: meu Deus, o que que a gente fez para Deus que Deus está nos castigando? Por que que Deus deixou? Por que que Deus isto? Ah, as crianças estão morrendo, pessoas morrendo de fome em tantos países aí afora, não é mesmo? Meu Deus, parece que Deus não olha para essa nação. Deus olha para todas as nações, queridos. Deus tem o amor dele igual para com todos. A questão é que, inclusive, nações têm heranças diferentes. Por quê? Por conta da iniquidade sexual ou tantas outras que eles cometeram. Então, Deus olha com amor e com misericórdia para todos. A diferença é a manifestação da herança se dá pela carga geracional que esta pessoa ou que esta nação tem em relação às iniquidades. Então, pessoas, ou cidades, ou nações que têm uma iniquidade que não foi resolvida, esta cidade, esta pessoa, esta nação ainda continua sendo visitada por sintomas de maldição. E esses sintomas de maldição é para o bem, é para que alguém entenda que precisa ser feito alguma coisa. Quando eu orei a Deus, e orei e disse: Pai, por que que o Senhor estava me matando com 12 anos, depois que ele já tinha me curado? E eu ouvi a voz de Deus, minhas manas. Eu ouvi o Senhor me dizer assim numa madrugada: Giovana, eu não estava te matando, porque eu não tenho prazer na morte prematura. Mana do céu, tu não tem noção do que eu ouvi uma palavra dessa da parte de Deus. Eu entendi naquele dia que Deus não estava me matando, mas que eu estava morrendo, mesmo sem a permissão, a vontade de Deus Suprema não era. Deus não tem prazer que uma criança não viva. Deus não tem prazer que eu estava ali com tanta dor. Deus não tem prazer em ver uma criança ser violentada até a morte. Deus não tem prazer nisto. Isto só está acontecendo porque esta criança, ela é herdeira de uma iniquidade correspondente que traz esta herança. E a herança, ela é executada. Ela tem um período de sintomas. Se no período de sintomas, manas, nós não entendermos que estamos sendo executados, visitados e precisamos nos arrepender, identificar o que está errado na geração e nos arrepender e mudar e libertar, o que vai acontecer? Automaticamente vai chegar a hora da execução. E se chegar a hora da execução, manas, é infalível. Até que uma outra geração nasça. Para quê? Para que o mesmo sintoma, ou às vezes mais agravado, aconteça. Para que naquela geração alguém entenda que tem algo errado que precisa ser liberto. Isso faz toda a diferença. Por isso, manas, preste atenção. Se você apresenta algum sintoma em alguma das áreas da sua vida, você, quem sabe, está diante, não é, da possibilidade de uma investigação, que é o que nós chamamos de mapeamento espiritual. O mapeamento espiritual tem esse objetivo de mapear os sintomas, a identificar qual é a herança. Identificando a herança, nós descobrimos qual é a iniquidade correspondente e aí esta pessoa, ela entra de fato num processo de libertação. Percebe que esse processo de libertação não tem nada a ver com expulsão de demônios, embora esse período de perseguição demoníaca, esse período, não é, de sintomas, a pessoa pode sofrer perseguição demoníaca, mas geralmente ela não está possessa. Por quê? Porque na maioria das vezes nós estamos falando de homens e mulheres de Deus. Pessoas que não rompem na vida, pessoas que vivem uma vida enferma, que não curam, que têm doenças que a medicina desconhece, que têm doenças às vezes autoimunes, que têm doenças às vezes, principalmente quando não tem um diagnóstico médico claro, manas. Geralmente, essas enfermidades são execuções de heranças espirituais. Então, minha querida, olhe com os olhos de atenção, de sabedoria sobre tudo aquilo que Deus está te falando nesse dia. Eu declaro sobre a minha e sobre a sua vida, que na nossa casa, na minha geração, na sua geração, somos nós, seremos nós, que vamos ser usadas por Deus para identificar as heranças, não só para isso, mas também para remover toda a herança espiritual que nós possamos estar sofrendo visitações. Quem sabe você pode pensar assim, não é? Ah, é muito pesado esse assunto, pastora. Que nada, manas. Esse assunto leve, amém? Isso é para nós. É para as manas, filhas do mesmo pai. Toda essa libertação, todo esse processo que o Senhor tem é para nós. O meu convite, não é? Para que eu e vocês venhamos a acessar
tudo que o Senhor já conquistou na cruz. Eu sempre ouvi isso muito, né, desde pequena, na igreja, que nós devemos acessar. Até tinha um louvor bem antigo que falava sobre isso, né? Que nós precisamos acessar tudo o que Jesus já conquistou na cruz. E o Senhor já conquistou na cruz a libertação de toda e qualquer maldição hereditária que eu ou você possa ter recebido através do seu sangue, através da sua linhagem. Manas, preciso falar com você algo muito importante, né? Então, você não pode incorrer no erro, manas. Eu estou alertando aqui, ó, crifa aí, atenção. Você não pode incorrer no erro de julgar os seus pais, de julgar a sua linhagem. Por quê? Porque quando um herdeiro se levanta contra o seu sangue, está incorrendo em maldição. Meu Deus! Quando um herdeiro se levanta contra a herança que ele identificou na sua família, na sua linhagem, se ele se levanta julgando os seus pais, ou deixando a responsabilidade, ou culpando seus pais, seus avós, não é? Por isso que você está enfrentando, você já entra em desonra. Você entra e acrescenta para você mais uma maldição. Não é mesmo? Porque a palavra do Senhor diz o quê? Honra pai e mãe, para que te vá bem, para que viva bastante, para que os teus negócios fluam bem na terra, para que você seja próspero, abençoado, saudável fisicamente. É o primeiro mandamento com promessa, não é? Honrar pai e mãe. Então, nós já decidimos que nós aprendemos hoje aqui que nós não devemos culpar os nossos pais. Ah, eu sou assim porque o meu pai fez isso. Isso aqui está acontecendo comigo porque a minha mãe fez aquilo. Não, esse pensamento não passa na nossa cabeça. Nós olhamos para o passado um pouquinho. Nós damos um olhar para o passado responsavelmente, só para identificar qual é a causa desta herança. Identificando a causa, nós não condenamos quem praticou aquilo, não, pelo contrário, nós assumimos para nós a responsabilidade. Quer ver? Daniel capítulo 9 diz o seguinte: diz que Daniel, não é, lendo a palavra, descobriu que o que estava acontecendo com ele, que aquele cativeiro que ele estava enfrentando lá de 70 anos, duraria 70 anos e mais. Ele identificou pelos escritos da palavra que ele só estava vivendo lá como escravo, cativo naquele momento. Por quê? Porque os pais dele abandonaram a Deus, levantaram deuses estranhos, se corromperam. Então toda aquela iniquidade feita e praticada, aquela injustiça praticada pelos pais dele, agora estava sendo visitada na vida dele. Exatamente isso que acontece. Sabe o que Daniel fez, manas? Ele não ficou julgando, apedrejando os pais, murmurando contra os pais, não. Ele fez uma oração a Deus. Ele disse assim: Senhor, nos perdoa, porque nós pecamos, nós nos afastamos de ti, nós fazemos isso. E é exatamente isso que nós não fazemos. Nós temos a intenção natural e normal de apontar o dedo e dizer: ah, foi a minha mãe que fez isso. Foi a minha mãe que fez aquilo. Vou dar mais um exemplo para ficar claro para você. Uma mana que eu atendi, ela era estéril. E a esterilidade, ela é tratada como uma doença, não é uma patologia. A mulher que é estéril, ela recebe o diagnóstico, ela não vai conseguir gerar diante da medicina. Quando ela chegou para mim, ela chegou com esse histórico, não é? E não só o histórico, mas também o diagnóstico de esterilidade. E diante do atendimento, eu consegui perceber que sim, nós estávamos ali diante do quê? De uma execução. Então ela teve todos longos anos de sintomas. Quais eram os sintomas? Endometriose, que é um outro diagnóstico de uma enfermidade no útero, não é mesmo? Uma inflamação uterina, que ela é muito dolorida, muito complicada para a mulher, né, mana? Então essa menina, ela vinha com um histórico de endometriose e passou os anos tratando a endometriose, ela casou. Depois ela quis gerar filhos. E aí estava muito complicado, não tinha como gerar, porque a endometriose ela estava avançada, não foi possível. E aí tinha um diagnóstico agora de esterilidade por endometriose. Nós, olhando o histórico dela, identifiquei rapidamente que nós estávamos diante de um histórico de sintomas de maldição já com execução. Então já estava executada. Mesmo, manas, quando está executada uma maldição na sua vida, se você entende a palavra do Senhor e se você está disponível ao processo da libertação, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, querida, do que nós podemos pensar ou imaginar. Essa moça, através do mapeamento, nós descobrimos que ela vem e ela é herdeira de uma família, de uma linhagem, onde as mulheres matavam filhos. Pensa. Ela nunca fez um aborto.
Ela amava crianças, o sonho dela era ser mãe. E ela agora estava com um diagnóstico de que nunca iria ser mãe. Olhando, aparentemente, não tinha mais nada o que fazer. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor liberou para nós, através do seu Filho Jesus Cristo, todas as bênçãos disponíveis, lembra? Nas regiões celestiais. Ela só precisava ir até as regiões celestiais e acessar a herança dela. E a herança dela, assim como é a minha também, não é de morte, mas é de vida. Amém? Então, minhas manas, identificando isso, nós fizemos com ela, não é? Todo um mapeamento para identificar as mortes dos irmãos. Então, ela tinha muitos irmãos com sangue derramado na terra. A sua mãe, sua avó e algumas outras parentas do passado tinham praticado aborto que nada mais é do que um assassinato triplamente qualificado, sem chance para o menor, não é, indefeso, lutar pela vida, praticado por um ente querido. Então, se nós estivéssemos diante de um julgamento, essa pessoa ia pegar uma pena máxima. Mas como nós usamos o termo aborto, parece que é uma coisa tão simples. No mundo espiritual não é. No mundo espiritual continua sendo assassinato. Então ela era herdeira de um espírito de morte. Essa moça linda, querida, que amava crianças, crente da igreja, que cria em Deus, ela só queria ser mãe. Só que ela era herdeira de uma linhagem que matava filhos. Só que ela não ia matar filhos. Então esse espírito, essa herança, como que se manifestou nela e como que foi para ela? Foi um demônio que veio? Não, não foi. No sangue. No sangue. A iniquidade, ela é transferida para gerações através do sangue. Então, manas, como que faz uma pessoa dessas não julgar e não condenar os pais, não condenar a avó, e ao invés disso se posicionar diante de Deus, não é? Como herdeira desse sangue, como representante deste sangue. E muitas delas, dessas mulheres que assassinaram e abortaram, já estavam mortas. Então, essa mulher agora que quer ser mãe, se apresenta diante do Senhor, entendendo o mundo espiritual, e diz: Senhor, a nossa linhagem, a nossa família, o meu sangue, olha só, o meu sangue matou crianças no ventre. Esse lugar, querida, te dá o direito de acessar a intimidade de Deus, acessar a sua herança que é de vida. A herança dela era de vida, mas o ventre dela estava visitado com a morte, por conta que ela herdou morte. Ela não herdou vida no ventre dela, ela herdou morte, porque o ventre anterior que gerava matava. Então, agora que ela nasceu, ela herdou o quê? Um ventre que gera? Não, um ventre que mata. Mas no livro dela, lá no céu, tá escrito que ela, porque diz em Gênesis também, Deus deu uma ordem para que nós gerássemos filhos e enchêssemos a terra. Então, sobre nós existe uma palavra. Só que, será que Deus escolheu ela para que ela não gerasse? Não, você viu que cai por terra essa afirmação que as pessoas fazem? Não. O fato dela não gerar é simplesmente dela ser filha de quem ela é. É o fato da filiação. Não é merecimento, ela merece ser mãe, mas não estava sendo mãe, porque estava amaldiçoada. Estava em execução de uma herança espiritual. Para a glória do Senhor, manas. Hoje ela é uma linda mãe de filhos. Aí um filho só que ela tem. Não sei se ela gerou outros, sinceramente, desse caso eu não sei, mas sei e acompanhei essa gestação para a glória do Senhor, né? Porque ela tinha receio de que se ia dar tudo bem. Então o processo dela de libertação durou 9 meses, né? Desde que ela engravidou até o nascimento daquele bebê, e foi maravilhoso. O que eu quero dizer com tudo isso, manas? Independente da área que você possa estar sofrendo heranças espirituais, independente da área da sua vida ou da minha vida, que nós podemos hoje, quem sabe, identificar alguns sintomas, todas elas estão debaixo da mão do Senhor. E para o nosso Deus não há impossível. Entende que às vezes nós oramos e parece que Deus não responde, que Deus parece que não tem aquela força para nos libertar daquilo? Não é isto. Ele tem toda a autoridade. Só que ele vela sobre a sua palavra. O Senhor vela sobre a sua palavra. E se na palavra tem um texto que diz que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, queridas, ele não vai ultrapassar a palavra dele para nos abençoar. Não, ele vai nos dar a oportunidade de entender o que está acontecendo, para que legitimamente agora, como herdeiras, herdeiras não somente de Deus, mas herdeiras do nosso sangue, nós nos posicionemos para quê? Para remover toda essa maldição. Amém? Glória a Deus, querida.
Qual área? Qual área da sua vida? Comenta para mim aí embaixo. Deixa registrado aqui nessa transmissão, se você puder e quiser, qual é a área da sua vida que você identifica travas, que você identifica que parece que não rompe, que você olha para as outras pessoas e tão fácil isso para elas. Eu olho para minha vida, manas, e já contei para vocês aqui, né, agora, não é? Que muito cedo os sintomas da enfermidade incurável se manifestou. Além disso, nós viemos de um histórico muito de miséria, de escassez. E essa escassez também é um outro sintoma de maldição hereditária. Uma coisa, manas, é má administração, não é mesmo? Uma coisa é a pessoa não ter habilidade para administrar os recursos, né? E isso tem cursos, as pessoas podem fazer, não é? Tem. Mas outra coisa é quando existe uma escassez. É quando você se movimenta, você vai, quer trabalhar, mas aquele recurso chega, ele não é suficiente, aquele recurso parece que entra por uma porta e sai por outra porta. Mas já quero dizer também, manas, nesse ponto da escassez, que existem duas formas de escassez. A escassez extrema, que é essa que eu estou lhe falando, que é a escassez que eu enfrentava, que a minha família toda enfrentava. E a outra escassez é aquela escassez que muitas pessoas, mesmo sendo ricas, preste atenção, mesmo sendo ricas ou tendo recursos, sendo empresários até mesmo às vezes, essas pessoas, elas apresentam o quê? Escassez. Aparentemente tem, mas tem muitas dívidas. Elas têm uma postura e têm uma aparência de prosperidade, mas no fundo, não é lá na realidade. Ela tem escassez porque os recursos chegam bastante, mas da mesma forma que chega, eles saem. Também é escassez. Do mesmo jeito que tem pessoas pobres, pessoas assalariadas com salário mínimo que conseguem ter poupança. Tu acredita nisso, manos? É verdade. Tem pessoas, aí alguém vai dizer, não, ela é só controlada financeiramente. Não é somente isso. São pessoas abençoadas. Por quê? Porque a bênção financeira, queridas, ela não diz muito na questão da quantidade de recurso, mas da suficiência. Para você saber se você tem herança ou maldição na área financeira, preste atenção, você precisa saber qual é a sua suficiência. Se esta área que você trabalha, ou se os recursos que advêm para você, através dos seus recursos, trabalho, empresa, seja lá o que for, se isso traz suficiência. Se não estiver trazendo suficiência, pode ser pouco ou pode ser muito, provavelmente nós estamos diante de um processo de sintomas de maldição hereditária na área financeira. O que traz essa maldição? Eu vou deixar muito claro para vocês hoje, não vou conseguir esclarecer tudo, claro, mas eu vou deixar muito claro para vocês o que traz maldição de escassez financeira. A escassez financeira, a falta do dinheiro, a falta da suficiência, as portas fechadas, sabe? O mundo financeiro todo trancado, negócios, a pessoa coloca um negócio, não dá certo, ela tem vontade de empreender e vai, empreende, perde tudo. Ela abre uma empresa, não é? Um sonho, quem sabe, consegue, tem recursos para isso, vai lá, não dá certo, é errado. Os funcionários colocam na justiça frequentemente, tá tudo trancado, sabe? Financeiramente falando, isso é maldição, meus queridos. Né? Ah, mas a pessoa, ela não tem empresa, ela é um trabalhador. Só que ela vai procurar trabalho e todas as portas que ela acha sempre são de subempregos, sempre são portas, não é, de extrema escassez, sempre portas fechadas, as portas boas se fecham quando ela chega. Ela sempre chega por pouco. Sempre escolhem outra pessoa antes dela. Nós estamos diante de um sintoma de maldição hereditária. Isto é só o sintoma. Não adianta tentar resolver sintomas. Os sintomas, manas, não estão nas nossas vidas para que a gente venha resolver ou tratar eles. Os sintomas estão ali para a gente identificar a causa, lembra? Muitas pessoas estão em psicólogos, psicanalistas, em médicos, em terapeutas, em cursos, em tantos lugares, tentando tratar sintomas. Quando na verdade, nós deveríamos estar tentando achar a causa através dos sintomas. Eu te convido aqui para, através, né, dessas ministrações, desta série que nós iniciamos hoje, dessas lives sobre maldição hereditária, a identificar, quem sabe, até mesmo maldições ou heranças que você carregue. Amém? Manas, a causa da maldição, da herança, da escassez financeira, ela advém por conta de furtos ou roubos na nossa linhagem, através das nossas mãos ou através das mãos dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós ou tartaravós. Olha só. Se nós temos um histórico de uma linhagem que furtava, que roubava, ou que fez negócios ilícitos,
Isso foi aberto, quem sabe, lá no passado. E hoje, você que não tem nada a ver com isso, você que nunca fez um furto, um roubo, você tem uma herança de escassez financeira. Manas amadas, você pode no primeiro momento pensar, não, poxa, pastora, minha família nunca roubou de ninguém, a gente nunca roubou nada. Não se ofenda, querida. Você está aqui diante de uma ministração. Abra o seu coração, deixe a palavra entrar. Quem sabe não é para você, mas quem sabe o Senhor colocou você aqui diante desta live para você saber como lidar com essa circunstância ou quando alguém te perguntar. Deixe-me dizer que não é somente o roubo. Tem pessoas que fazem negócios ilícitos. Pessoas que também que vêm de uma geração ou de uma linhagem de antepassados geracionais que tiveram o quê? Demarcações de terras ilícitas. Muitas pessoas, inclusive, pessoas enriqueceram ilicitamente através de propinas, através de tantas coisas. Pois bem, manas, tudo isso corrobora para um aspecto de uma perseguição em uma área específica que é a área financeira, e uma área que a nossa nação, inclusive, sofre muito. Nós brasileiros, nós sofremos muito, porque além de termos as nossas heranças particulares, específicas do nosso sangue, nós também temos heranças territoriais de uma terra, de uma nação que foi usurpada, que até hoje nós enfrentamos, não é? E o que estou falando não é política apenas, que até hoje nós enfrentamos um histórico de roubo escancarado na nossa nação, impunidade. Então, sim, queridos, nós estamos debaixo desta opressão. Se nós não entendermos e se nós não decidirmos o nosso espírito a romper com toda essa herança, nós vamos viver baixo a esta influência. Mas o Senhor nos alerta hoje de que existe esse caminho de libertação, existe esse caminho de liberdade para nós, porque foi para a liberdade que o Senhor nos chamou, não é mesmo? Que o Senhor possa te abençoar, que você possa analisar, meu Deus, qual é a área, aonde que o Senhor quer falar comigo, né, nesse dia, através dessa palavra. Lembra que eu falei para você que são 14 áreas? Mais ou menos, pelo menos as mais recorrentes? 14 áreas das nossas vidas. Todas elas podem ser visitadas através de heranças espirituais. Então, manas, o que você herdou do seu pai e da sua mãe não é somente a sua estética, não é somente seus traços físicos, né? Não é somente isso que nós podemos ver com os nossos olhos naturais. No início da ministração eu disse para você que nós somos triunos, não é? Um ser único, mas tripartidos. Então temos alma, corpo e espírito. E em cada uma destas áreas nós podemos estar enfrentando sintomas de heranças espirituais. Vou dar um exemplo para vocês de uma área que hoje é uma febre, que infelizmente muitas pessoas enfrentam esse mal, e que hoje é um diagnóstico, não é mesmo? E em alguns casos precisa de tratamento médico, mas na maioria dos casos, queridos, nós estamos diante de um tratamento que teria que ser necessariamente espiritual. Você conhece alguém que tenha... Travou a língua. Uhum. Mana, você conhece alguém que tenha depressão? Provavelmente, assim como eu, você não conhece só uma pessoa. Você conhece muitas pessoas. Quem sabe até mesmo você já tenha passado por essa situação. Espero que não. Mas com certeza você conhece alguém. A depressão hoje, nos nossos dias, ela se tornou uma patologia muito recorrente. Antigamente não se tinha muito isso. Alguém vai questionar, dizer, não, mas é porque antigamente as pessoas não procuravam ajuda. Pode ser que seja isso também. Mas, na verdade, nós estamos diante de um surto. Um surto de pessoas deprimidas, depressivas. Mas nem toda depressão, ela é tratada com medicação. Nem toda depressão, ela é medicamentosa. Nem toda depressão é para o médico. E aqui eu quero deixar muito claro que eu não sou contra a medicina, pelo contrário, o Senhor habilitou, não é, os homens para que eles pudessem estudar e salvar vidas, né? Eu entendo a medicina como uma missão, queridos. Nós temos inclusive um apóstolo de Jesus que era médico. Então assim, a medicina não tem nada contra a medicina. Ela é ótima. Nós mesmos já recorremos à medicina, não é mesmo? Quantas vezes você foi no médico, eu fui no médico, agora recentemente, né, refiz os meus exames todos. Então assim, nós precisamos cuidar do nosso organismo. Não é isto. O que eu estou lhe dizendo? A depressão, ela tem 3 tipos.
um tipo delas realmente precisa ser tratado com medicação. Nós temos uma depressão bioquímica, nós temos uma depressão que ela é chamada espiritual e nós temos a depressão emocional. Precisa se entender primeiro, quando uma pessoa apresenta depressão, qual depressão que ela tem? Um libertador, né? E quando isso chega até mim, a primeira coisa que eu faço, manas, é identificar diante de qual depressão eu estou. Se é uma depressão bioquímica, nós precisamos de exames médicos, nós precisamos de um check-up, nós precisamos ver, não é, as dosagens de vitamina, os hormônios, como é que estão, B12, D3, não é? Precisamos saber como é que está essa pessoa. Por quê? Porque a baixa desses hormônios, a baixa dessas vitaminas, ela dá os mesmos sintomas. A pessoa tem os mesmos sintomas de depressão, inclusive, ela é considerada uma depressão. Não é? Eu chamo ela de depressão bioquímica. Por quê? Porque ela pode ser revertida com dosagem medicamentosa, com dosagem de vitaminas, né? Reposição. Então, isso se resolve humanamente falando, tá? E eu digo para vocês porque eu também tive. Eu tive um período, queridas, que eu me senti muito triste, muito abatida, memória fraca, não é? Qualquer coisa eu esquecia. Comecei a ter queda de cabelo, comecei a me sentir desanimada, coisas que eu não sinto. Por quê? Porque o meu temperamento é sanguíneo. E o sanguíneo, ele, por natureza, ele é animado. Não é? O sanguíneo, por natureza, ele é comunicativo, ele é ligado a mil sempre. Então, quando eu fiquei assim, caidona, meu Deus, e eu sabendo os sintomas, pensei, meu Deus, de onde vem essa depressão? E aí a primeira coisa que eu fui fazer nos meus exames, e lá eu vi uma B12 lá embaixo. E aqui eu faço um parênteses, faço um alerta para você. A minha estava em 240 e a minha D estava em 16, sendo que o ideal é entre 800 a 1.500. Pensa como que eu estava me sentindo, mano. A boa é 50, a minha estava 16. Então eu estava num colapso, meu cérebro, não é? Estava colapsando. Então nós não estávamos ali diante de uma perseguição de demônios, de uma depressão espiritual, emocional. Não, não tinha um trauma para resolver, não. Eu estava diante de uma depressão bioquímica. Então se resolveu com B12, se resolveu com reposição de D e ali se resolveu. Mas nós temos também a depressão espiritual. E nós temos a emocional. A emocional, queridas, ela vem por conta de um diagnóstico de trauma. Pessoas que tiveram marcas de traumas na sua infância, que vivenciaram situações traumáticas, dolorosas, extremas, podem desenvolver. Não quero dizer que todas as pessoas que foram traumatizadas vão desenvolver depressão, não. Algumas pessoas podem desenvolver uma depressão traumática, emocionalmente fundamentada através dos traumas. E vai ser preciso o quê? Chamar o psicólogo. Vai ser preciso o quê? Chamar a psicanalista. Não é verdade? Vai ser preciso um atendimento, buscar a Jesus. Vai ser preciso. Mas nós temos também a que eu acredito que é a mais difícil de resolver, de tratar pelo menos, que é a depressão espiritual. Essa depressão espiritual, queridos, ela tem a ver com a perseguição de espíritos de morte. Ela se caracteriza em uma maldição hereditária. Nós estamos diante de um sintoma de uma maldição. Então, ela está ali para dizer: tem algo errado aqui. E quando existe uma depressão espiritual, alguém com esses sintomas, nós já sabemos que nós vamos precisar investigar a morte. Por quê? Porque alguém na linhagem dessa pessoa, ou ela enfrentou, não é? Ou ela foi passiva, ou ela praticou o suicídio, ou ela matou alguém. Choca nesse primeiro momento, às vezes a gente fala isso, mas uma pessoa que pratica um aborto, ela é uma pessoa que ativa essa perseguição de espírito de morte. Por quê? E ativa não somente para ela, ativa para ela e para todas as gerações futuras, até que alguém descubra, entenda o que está acontecendo e venha remover essa iniquidade desse sangue, para que nesta família ninguém mais seja perseguido com espírito de morte dessa forma. Manas, é muito sério. Então, se você conhece alguém que tem depressão, você já fica no alerta, não é? Não tem um tipo só de depressão, tem 3 tipos de depressões. É necessário fazer um diagnóstico muito claro. É óbvio que, né, na medicina os médicos vão tratar muito bem da questão bioquímica, eles vão encaminhar para o psiquiatra vai fazer um acompanhamento juntamente com o psicólogo, vão fazer ali um trabalho, e glória a Deus por isso, mas, deixe-me dizer, ninguém cura de depressão com medicação. Eu não conheço ainda. Se você conhece, me avisa, deixa aí para mim no comentário também. Se você, assim como eu, já não conheceu alguém que se curou, que teve cura, né, literalmente cura da depressão,
por conta de medicação. O que nós vemos são as diferentes perseguições. Existe uma perseguição cíclica da depressão e existe uma perseguição permanente. A perseguição cíclica são períodos do ano que a pessoa se encontra em depressão. Aí tem outro fator. Nós estamos diante de uma perseguição demoníaca cíclica, aonde determinados meses a pessoa entra em colapso. Geralmente, essas pessoas são traumáticas. As pessoas que têm uma depressão contínua, nós estamos diante da depressão espiritual, provavelmente perseguição de espírito de morte, e tem a tendência de agravar e levar a pessoa a ter uma crescente nos pensamentos suicidas, tentativas, tem uma tendência a ter uma perseguição suicida, uma crescente nos sintomas, no pensamento suicida, se transfere daí numa prática ou numa tentativa suicida, até muitos, infelizmente, virem a tirar as suas próprias vidas. Nós estamos falando de uma perseguição de espírito de morte, alguém que está em depressão espiritual, alguém que conscientemente, aparentemente, ela está consciente, e ela, com seus pensamentos, com seu eu doente, com a sua alma enferma, ela decide tirar a sua própria vida. Você acha realmente que esta pessoa está consciente? Não, ela não está consciente. Ela está debaixo de uma influência. Não é? Para a medicina, eles vão dizer que ela está doente, e realmente ela está doente. Mas ela não está doente no físico, ela está doente na alma. Quem acessa a alma, meus queridos? Quem pode acessar o espírito? Quem pode curar uma depressão? Só o Senhor, porque é Ele que tem o acesso da nossa alma, é Ele que tem o acesso do nosso espírito. Os profissionais vão nos ajudar, glória a Deus por eles, que Deus os use, podem e devem nos ajudar muito, mas quem sara e quem nos liberta é o Senhor Jesus. Nenhuma medicação vai chegar à raiz da nossa alma. O máximo que a medicação ela vai fazer, ela vai aquietar, não é? As nossas faculdades, ela vai fazer um efeito no nosso córtex, ela vai ser distribuída, uma bioquímica para fazer o quê? Um descanso, um alívio, uma pausa, um sono, sabe? Para os neurônios, aquilo que corresponde a essas atividades começarem a ficar o quê? Mais lentos. E você pode perceber que a pessoa que está sendo tratada para depressão, com medicação, ela fica grogue, ela fica anestesiada, ela fica lenta. Por quê? Porque é exatamente esse o objetivo da medicação, fazer ela acalmar, ela ficar meia paralisada para que ela não venha se matar. Mas, na verdade, queridos, nós precisamos dos sintomas para haver a identificação da causa e remover, porque se alguém nessa família matou uma pessoa, este sangue está clamando por justiça. Apocalipse. Apocalipse fala que o sangue inocente clama por justiça. Diz o texto assim em Apocalipse: Senhor, até quando? Quando que o Senhor vai fazer justiça sobre o nosso sangue, sangue inocente que foi derramado? Então, toda a pessoa que foi assassinada, queridos, é um sangue inocente. Ah, mas ela não era inocente, mas o sangue é inocente. Deus não nos deu o poder de matar. Deus não nos permite matar. Então, se nós matamos alguém, aquele sangue é um sangue inocente. Um bebezinho no ventre que foi assassinado pela mãe, não é? O que acontece? É um sangue inocente que foi derramado. A pessoa tenta sobre o seu próprio sangue e faça uma diferença ainda entre o assassinato e o aborto, que é o assassinato do sangue. Quando uma linhagem identifica no seu próprio sangue, na sua própria família, que alguém da sua família, você ou alguém da sua família praticou aborto, isso tem uma qualificação terrível no mundo espiritual, porque é o próprio sangue matando o seu sangue. Isso está dizendo que esta família vai viver, está vivendo na terra sobre uma maldição, onde as coisas não vão dar certo, porque ela mesma destrói. E quantos casos de pessoas que nós atendemos, manas, que essas pessoas, elas mesmas, fazem mal para elas. O que nós estamos diante de quê? Se nós formos para um mapeamento, provavelmente, nós vamos encontrar aborto, pessoas que matam seu próprio sangue. Manas, com tudo isso que eu falei, queridas, o que você me diz? Faz sentido para você? Fez sentido para você? Você consegue identificar na sua vida algumas dessas áreas ou outras áreas que eu não falei aqui ainda nesse primeiro, mas diz para mim, escreve para mim nos comentários se fez sentido para você ou se tem alguma área específica que você queira perguntar e quem sabe a gente trazer esse assunto já na próxima aula. Mana amada,
Tem muita coisa, muitas verdades do Senhor vão ser liberadas sobre as nossas vidas aqui neste lugar. E você, de fato, já é minha convidada de honra, né? Sem você não tem podcast, tá bom? Mana, aproveito também para fazer um convite muito especial. Nós precisamos alcançar outras mulheres, mana. Nós precisamos encontrar elas aonde elas estiverem e vocês podem me ajudar. Então, compartilha este vídeo, compartilha, marca lá os amigos, envia no grupo da família, envia no grupo da oração da igreja, manda para as manas, sabe? E além disso, preciso que você siga o canal. Amém? Querida, será assim. Esse foi o primeiro capítulo, né, da nossa série Manas, Filhas do Mesmo Pai, podcast, mas também a série específica sobre libertação. E nós continuamos agora no próximo bloco. Então você não perde o próximo bloco. Compartilha com todo mundo aí esse início, essa primeira aula. Amém? Mana querida, se você está aqui, eu tenho uma certeza no meu espírito. Eu compartilho contigo. Tu é uma mana. Tu é filha do mesmo pai, querida. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos acessar e viver tudo o que o Senhor tem para nós. Tudo o que o Senhor tem para nós. Muitas mentiras nos aprisionaram. Muitas mentiras do inimigo sobre a minha vida me aprisionaram. Mas através de Cristo, através da sua palavra, o Senhor nos liberta. A Escritura diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta verdade é poderosa, querida, sobre as nossas vidas. E sim, nós vamos romper todas as cadeias que estão tentando nos aprisionar. Mas Cristo já conquistou na cruz, então esse caminho, esse acesso está livre, está liberado para nós. Eu encerro aqui hoje o primeiro episódio, não é mesmo? Mas grava aí no teu coração, manas, filhas do mesmo Pai. Até lá!